A paz de Jesus, o amor de Maria e a força do Espírito Santo esteja com você, amado irmão e irmã. Você que ainda não se inscreveu, se inscreva. Você que já se inscreveu, aperte o sininho de notificação para o nosso canal. Você está no canal Oração em Família, tá bom? Compartilhe, comente os vídeos, E vamos rezar, vamos nos preparar rumo ao Pentecostes. Vamos lá? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos corretamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. A palavra no dia de hoje, para nós meditarmos, está em João capítulo 6, versículo de 1 a 15. Evangelho de São João, capítulo 6, versículo de 1 a 15, que vai nos dizer o seguinte: Depois disso, atravessou Jesus o lago da Galileia, que é chamado de Tiberíades. Seguia-o uma grande multidão, porque via os milagres que fazia em benefício dos enfermos. Jesus subiu ao monte e ali se assentou aos seus discípulos. Aproximou-se a Páscoa, festa dos judeus. Jesus levantou os olhos sobre aquela grande multidão que vinha ter com ele e disse a Filipe: Onde compraremos pão para que todos estes tenham o que comer? Falava assim para experimentar, pois bem sabia o que havia de fazer. Filipe respondeu-lhes: 200 denários de pão não lhes basta, para que cada um receba um pedaço. Um dos seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, disse-lhes: Está aqui o menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isto para tanta gente? Disse Jesus: Fazei-os assentar. Ora, havia naquele lugar muita relva. Sentaram-se aqueles homens em números de 5.000. Jesus tomou os pães e rendeu graças. Em seguida, distribuiu-os às pessoas que estavam sentadas, e igualmente dos peixes lhes deu quando queria. Estando eles saciados, disse aos discípulos: Recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Eles os recolheram, e os pedaços de 5 pães de cevada que sobraram encheram 12 cestos. À vista deste milagre de Jesus, aquela gente dizia: Este é verdadeiramente o profeta que há de vir ao mundo. Jesus, percebendo que queria arrebatá-lo e fazê-lo rei, tornou a retirar-se sozinho ao monte. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, o que o Senhor quer nos dizer através desse texto? Primeiro, Ele quer nos dizer que Ele quer experimentar a mim e a sua fé. Ele experimentou a fé dos discípulos. Discípulos não via saída para alimentar tanta gente naquele dia. E Jesus, a palavra no versículo 6 vai falar que Jesus falava assim para experimentar, pois sabia o que devia fazer. Amados irmãos e irmãs, o Senhor, Ele sabe o que Ele precisa fazer diante dos nossos impossíveis, diante das nossas dificuldades. Ele sabe o que é para fazer, mas Ele permite e Ele nos experimenta para ver até onde vai a minha e a tua fé. Como está a nossa fé?
Como está o nosso crer nele? Como está o nosso crer diante dos impossíveis, diante das circunstâncias difíceis na nossa vida? Onde está nossa fé em Jesus? Onde está nossa fé no Senhor? A segunda coisa que o Senhor quer nos dizer nesse dia de hoje é em relação a essa multiplicação que também nos remete à ceia do Senhor. Veja bem, ele pega os pães, dá graças e distribui. Na ceia do Senhor, o Senhor ele pega o pão, parte e distribui. Só que a diferença é que na multiplicação dos pães, ele multiplicou os pães para alimentar o estômago, o nosso corpo, o corpo daquele povo, a fome daquelas pessoas, a fome do corpo. Na ceia do Senhor, quando Jesus reparte o pão e distribui para os discípulos, ele quer alimentar a minha fé, a nossa alma. Ele quer alimentar cada um de nós através da Eucaristia. Porque quando nós olhamos para a multiplicação e também a ceia do Senhor, nos remete à Eucaristia. Porque na passagem da multiplicação dos pães em Mateus, Jesus vai dizer aos discípulos: dai vós mesmos de comer. Quando o sacerdote ele faz a celebração, ele está ali conduzindo a celebração da Santa Missa, ele está dando de comer para nós. Ele está dando de comer para mim e para você. Mas veja bem, na mesma forma que Jesus fez na multiplicação dos pães, ele pegou o pão, rendeu e deu graças. Amados irmãos e irmãs, lá na Santa Ceia, Jesus também pega, rende graças ao Senhor e também reparte para os discípulos. Preste bem atenção. Na Santa Missa, quando o padre, ele, antes de consagrar, o que ele fala? Ele estende as mãos sobre o pão e o vinho e diz: recebei o Espírito, recebei, Senhor, essas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se torne para nós o corpo e o sangue de Jesus. Quem transforma o pão e o vinho no corpo e sangue de Jesus não é o sacerdote, é o Espírito Santo, através das mãos impostas do sacerdote. Claro que as mãos do sacerdote são ungidas, também tem essa, mas é o Espírito Santo, a igreja, o sacerdote, ele pede sobre o pão e o vinho o Espírito. Quem multiplicou os pães também foi Jesus, através do Espírito. O Espírito Santo transformou aqueles 5 pães e 2 peixes em muitos pedaços. Tudo se remete à Santa Missa, né? Mas você quer ver uma coisa que você vai perceber que tem tudo a ver? Quando Jesus vira para os discípulos e diz: recolhei os pedaços que sobraram para que não se perca nada. Quando o sacerdote ele distribui a Eucaristia para mim e para você, e quando sobra, o que ele faz? Ele pega e coloca dentro do sacrário. Por quê? Por que Jesus pediu para que pegasse o que sobrasse, né, e para que não se perca, e sobraram ainda 12 cestos?
porque é para alimentar aqueles que ainda não foram alimentados. Não pode se perder nada. O pão da multiplicação é um pão sobrenatural. Foi algo que o Senhor fez, é um milagre, é sobrenatural. O vinho, o pão e o vinho que é feito na Santa Missa, ele também é transformado pelo Espírito Santo no corpo e no sangue de Jesus. É algo sobrenatural. A igreja chama esse mistério de transubstanciação. É algo sobrenatural, não pode se perder. Tem que ser distribuído a outros. Os discípulos recolheram o 12 cesto para ser distribuído a outros. O padre recolhe o que sobra, bota no sacrário para ser distribuído a outros. Amados irmãos e irmãs, a Eucaristia é algo sobrenatural. É um mistério de fé. E aí, o que eu preciso dizer ao Senhor, através do que Ele nos diz nesta palavra no dia de hoje, eu preciso ter uma fé aumentada dia a dia, da experiência que o Senhor me faz através dessa palavra, da multiplicação dos pães, me remetendo à Eucaristia, me remetendo à ceia do Senhor. Eu preciso estar alimentado com a minha fé e com a minha alma na Eucaristia. Eu preciso estar alimentado de Jesus, do seu corpo e do seu sangue. Nós precisamos. A Eucaristia é o centro da igreja. A Eucaristia tem que ser o centro da minha e da sua vida. A Eucaristia é o centro da nossa fé. Por isso que lá nos discípulos de Emaús, quando Jesus partiu o pão, eles abriram os olhos. Nós precisamos abrir os olhos espirituais da nossa fé na Eucaristia. Nós não podemos fazer como o povo lá no Egito, lá no deserto, melhor dizendo, que quando caiu o maná no deserto, eles comeram do maná, mas mesmo assim murmuraram, não acreditaram e continuaram a ter o coração duro. Amados irmãos e irmãs, o nosso alimento espiritual, a Eucaristia, é o próprio corpo e sangue de Cristo, que nos alimenta a nossa fé, a nossa esperança e a nossa alma, e nos prepara à santidade, para que, sendo santos, nós possamos entrar no reino de Deus. Amém. Amém e amém. Amados irmãos e irmãs, peçamos ao Espírito Santo para que o Espírito Santo nos modele, nos conduza para que nós possamos viver a graça desse Pentecostes de amor. Que o sobrenatural de Deus aconteça na minha e na sua vida. Oremos. Ó Deus, que santificai a vossa igreja inteira em todos os povos e nações, derramai por toda a extensão do mundo os dons do Espírito Santo. Realizai agora no coração dos fiéis as maravilhas que operastes no início da pregação do Evangelho. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Peçamos à Virgem Maria para que nos ajude a estarmos cada vez mais preparados para este Pentecostes de amor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Deus abençoe a tua vida, meu amado irmão, minha irmã. Aperte o sininho de notificação, se inscreva, compartilhe. Deus vos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.